Alô, você, assinante da Vôlei Play, do nosso canal de membros aqui do YouTube do Saque Viagem. Estou eu aqui com o Kaká Bizoc para mais uma gravação exclusiva para vocês que contribuem aí com o nosso trabalho durante o ano. É a última gravação de 2021, né? Que a gente está na mudança de ano. E a gente não poderia terminar esse ano sem falar das 10 maiores cubanas da história, né? Esse rival que sempre deu calafrios aos brasileiros, assim, nos confrontos que tiveram. E é um time que também os fãs gostam muito, né? Uma seleção que os fãs gostam muito. Kaká Bizoc, sobre as cubanas, essas 10 maiores, como foi fazer essa lista? Quais foram os seus critérios? Conta aí, de início, para nossa galera, como foi essa seleção. Oi, Rafael. Oi, todo mundo. Essas foram as que eu considero as melhores cubanas, né? Existiram outras aí, pode existir uma certa diferença, né, em relação à técnica. E a maior dificuldade que eu encontrei, Rafa, foi o seguinte: Cuba jogou no 4-2, né, por muito tempo. Então, a gente sabe que as levantadoras, elas não eram grandes levantadoras e nem tão grandes atacantes. Não dá para a gente comparar, por exemplo, uma Costa com a Fernanda Venturini, né, ou com uma outra levantadora. Como também não dá para comparar a Costa com uma atacante de saída de rede. Então, essas levantadoras, eu tive um pouco de dificuldade de considerar, né, quais eram as melhores. A gente teve outras que eu não vou me antecipar para não dar uma quebrada. Deixa um mistério para a galera, Kaká. Deixa esse mistério. Mas eu fiquei em dúvida, porque existiram outras levantadoras que talvez tenham sido melhores levantadoras, talvez melhores atacantes. Então, as que eu escolhi nessa posição foram aquelas que eu achei que mais se completavam na função de levantadora e de atacante, né? E a gente tem aí algumas jogadoras realmente fora de séries, né? As centrais de Cuba, por exemplo, foi difícil, às vezes, escolher entre uma e outra, né? Eu até deixei separado aqui a lista maior que eu fiz, para se poder se esquecer de alguma, a gente poder fazer uma referência. Show de bola, Kaká. Então, você que está acompanhando o nosso conteúdo aí, a gente já vai começar a lista, mas vai aí opinando, coloca aí as jogadoras que você gosta das cubanas aí, vai selecionando, vai colocando e vamos interagindo aí, vamos fazer o programa junto com a gente. Kaká, vamos começar então por uma jogadora que você falou aí, né? Fazia duas funções, atacava, levantava. A Marlenis Costa é a primeira jogadora da sua lista. Fala um pouquinho sobre ela, Kaká. A Costa fez parte daquela seleção espetacular de Cuba, tricampeã olímpica. E a Costa, ela, na minha opinião, ela conseguia, de todas as levantadoras, né, ela e a próxima que vai aparecer aí na lista, ela tinha essa capacidade de ser uma grande levantadora e de ser uma grande atacante, né? Guardadas as considerações que eu fiz no início do programa, a Costa ela tinha também uma questão, Rafa, que era assumir o jogo para ela, né? Apesar de ser, vamos dizer, você ter uma Mireia na ponta, uma Torres no meio, a Costa nunca fugiu da responsabilidade de definir algumas bolas importantes, né? Então, acho que isso faz com que ela faça parte dessa minha lista. E foi a levantadora durante todo esse ciclo aí dessa seleção espetacular, né? Então, a Costa, para mim, tem um lugar entre as 10 melhores de Cuba. Show de bola, Kaká. Passando alguns números rapidamente, né? A Costa, tricampeã olímpica, Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000, bicampeã mundial, né? 94 e 98, e tricampeã da Copa do Mundo. Tem várias outras conquistas, mas só para não ficarmos falando só aqui, terminaria a gravação, Kaká, para falar das conquistas da Costa, mas tá aí as principais. Então, a primeira da lista, Marlenis Costa. Vamos para a segunda, então, Kaká, que você falou também que jogou de levantadora, mas essa era uma atacante absurda também, Thais Marie Agüero, Kaká. É a jogadora de 2 continentes, né? Ela era tão boa que ela chegou a jogar pela Itália
E apesar da resistência ali na Itália de ter uma estrangeira, a Agüero era quase que uma unanimidade, né? Os italianos, os torcedores italianos apostavam que a Agüero na seleção traria o título olímpico que tanto se esperava. Acabou não dando certo, mas a Agüero ela já era grande em Cuba, né? E para mim a Agüero de todas as levantadoras que Cuba teve era a melhor atacante de todas, né? Tanto que ela jogou como oposta depois, e esse potencial de ataque da Agüero é que eu acho que fez com que ela se diferenciasse de todas as outras que jogaram ali também levantando. A Agüero era uma boa levantadora, mas era uma atacante espetacular. Show de bola, Kaká. Agüero, bicampeã olímpica, né? 96 em Atlanta, 2000 Sydney, campeã mundial em 98, tricampeã da Copa do Mundo, né? 2 por Cuba e uma pela Itália, como você bem disse, ela jogou pela Itália também. Então tá aí, Agüero, a segunda jogadora da lista das 10 maiores cubanas da história. Agora vamos para uma jogo. Oi, diga lá. E outra coisa também, né? A trajetória dela pelos clubes italianos foi espetacular, né? O currículo dela na Itália é invejável também. Sim, perfeito, Kaká. Boa lembrança. Vamos agora para a terceira jogadora da lista, Kaká, que essa daí adorava ganhar do Brasil e principalmente provocar as brasileiras, Magali Carvajal, Kaká. A Carvajal é fora de série. Para mim, ela está muito perto da próxima, né, que a gente vai falar. A Carvajal, ela entrou nessa Olimpíada aí de Atenas, né, no meio do jogo e acabou com o jogo contra o Brasil. E dali para frente ela assumiu a titularidade de Cuba de uma forma assim imponente, né? A Carvajal ela era boa em tudo, no bloqueio, no ataque, e mesmo o time de Cuba, né? Para quem não acompanhou tanto, todas passavam, né? Algumas com um pouco menos de responsabilidade, com um pouco menos de técnica, e a Carvajal, por ser tão alta, por ser uma central, ela tinha relativamente também um bom jogo de quadra. Para mim, é uma das maiores do mundo de todos os tempos. Então, a Carvajal não pode ficar fora de uma seleção cubana aí das 10 melhores. Bora lá, então. Vamos aqui. Bicampeã olímpica, Carvajal, né? 92 Barcelona, 96 Atlanta, campeã da campeã mundial em 94 e tricampeã da Copa do Mundo 89, 91, 95. Kaká Bizoc, então aí Carvajal, a terceira da lista entre as cubanas. Bora para a quarta, que era companheira dela ali, central, dava uma dor de cabeça danada para todos os brasileiros e todas as outras seleções que Cuba simplesmente pisoteou naquele período, né, Kaká? Que é a Regla Torres. Ela só foi escolhida pela Federação Internacional como a melhor do século, né? Para a gente ter uma ideia aí da importância dessa mulher. E ela foi mais completa que a Carvajal, na minha opinião, né? Ela manteve o nível de jogo por mais tempo. E ela foi realmente algo espetacular. Quem acompanhou a Torres sabe o quanto o poder de ataque dela. Era muito difícil segurar a Torres. Eu acho que se a gente pudesse falar assim, de tudo que ela fazia bem, o que ela fazia melhor era atacar. Era quase impossível. Ela passava por cima de bloqueio triplo. Eu vi várias vezes bloqueio triplo armado no meio da rede, ela cravando bola para 5, principalmente, né? Que era uma bola que ela gostava muito de atacar. E eu acho que esse título aí de melhor do século diz tudo, Rafa. Eu não posso deixar de fora uma mulher. Imagina se você deixa ela de fora das 10. Aí não dá, não Tem estampado aqui no peito, tatuado, The Best of the Second. Eu te massacrar. Mas ó, essa jogadora era espetacular mesmo. As fotos que eu ilustrei aí é mais do período dela como assistente técnica, né, de Cuba. Ela tentou até passar um pouquinho do que ela viveu, né? Mas às vezes é muito difícil, né, Kaká? Uma jogadora que jogou, vai trabalhar com outras que não conseguem fazer o que ela fazia, né? Não deve ser fácil lidar com essa situação, mas como jogadora, espetacular mesmo, não tem como não figurar nessa lista. Então,
Tá aí a quarta jogadora selecionada pelo Kaká Bizoc aí entre as cubanas. Você aí vai comentando, hein? As duas centrais, essa daí eu acho que são unanimidade da Carvajal e principalmente a Regla Torres, mas vai aí conversando com a gente, manda mensagem, deixa a sua seleção embaixo, quais seriam as suas 10. Vamos para a próxima, Kaká, que é a Nancy Carrillo, né? Que era central também, e essa daí é de uma outra geração, né, Kaká? Já pegou ali a continuidade dessa seleção campeã olímpica. Exatamente. Esse nome aí, a Carrillo, eu acho que é um que muita gente pode estranhar na lista e pode ter outras, né? Principalmente a Ana Fernandes, que foi, talvez, teve mais títulos, teve uma representação maior. Mas eu vi a Carrillo jogar e ela realmente era diferenciada, né? Ela se manteve nessa sequência aí de trabalho cubano, que chegou até a medalha de bronze em Atenas, né, Rafa? E ela tinha o mesmo porte físico, a mesma capacidade de ataque. O bloqueio da Carrillo era impressionante também quando ela chegava montada, isso acontecia na maioria das vezes. E eu acho que ela está à frente um pouquinho da Ana Fernandes, que eu vi também jogar, mas eu vi a Ana Fernandes entrando numa decadência muito cedo. E a Carrillo se manteve, né, mesmo com todas as dificuldades que o voleibol cubano passou, ela se manteve num estado, num nível de excelência ali muito, muito grande por muito tempo, né? É verdade que num determinado momento da carreira se desestimulou, largou um pouquinho, engordou, né? Não foi uma jogadora no final da carreira que tivesse também grande pegada, como a maioria das cubanas, né, Rafa? Isso é interessante da gente ver. Elas vão largando muito cedo, né? E não conseguem, como poucas chegaram, né? Chegar no topo e parar no topo. Mas o que eu vi da Carrillo no melhor da carreira era impressionante. Você viu de perto, inclusive, esse bronze aí em 2004 em Atenas. E ela tem uma conquista do PAN aqui no Rio, que eu já entrevistei algumas brasileiras e muitas colocam como uma dor até maior do que uma perda de Olimpíada e tudo mais, porque foi o PAN jogado no Brasil. Então tem essa medalha de ouro também, a Carrillo. Então já chegamos aí na metade da lista. E agora, para fazer essa transição para a reta final, colocar uma companheira da Nancy Carrillo, né, em 2004, e também com ouro em 2000 ali em Sydney. Eu já vou falar aqui o nome dela, é a Zoila Barros. E aí, por que Zoila Barros na lista, Kaká? Explica para o nosso a Barros, para mim, é a descendente da Torres e da Carvajal, né? Ela pega ainda essa geração, ela tem o estilo da Torres, né? A empáfia da Torres, e ela manteve essa característica das centrais cubanas por um bom tempo, né? Entre a Carrillo e a Barros, eu acho que a Barros era mais completa. Então, como continuidade dessa escola de centrais cubanas, eu acho que a Zoila é a melhor representante. Show de bola. Então, a Zoila Barros, que tem aí o ouro em Sydney, como eu falei, e o bronze em Atenas. Então, e também ela foi campeã do PAN de 2007, assim como a Carrillo, né, Kaká? E assim, você pega uma geração com Carvajal e Regla Torres, e depois Zoila Barros e Carrillo, que dureza para os adversários, hein? Que dupla de meios ali, impressionante que tinha a seleção cubana. Vamos para a sétima jogadora agora, e essa é ponteira, né? Ponteira Mirka França, Kaká. Explica aí para a galera. Hall da Fama, né? Do voleibol mundial. Então, não podia deixar de fora a Mirka França. A Mirka França talvez seja a primeira das grandes cubanas, né? Que foi uma referência para essa geração de ouro aí, campeã mundial, campeã olímpica, das quais a gente já falou algumas delas. E a Mirka França é reconhecida no mundo todo como uma das melhores cubanas de todos os tempos. Não podia deixar de fora, e também jogou, além de jogar no meio, Rafa, jogou também como ponteira, né? Então era uma jogadora completa, uma jogadora que atacava de todas as posições.
mas foi no meio exatamente que ela fez o nome dela, e por essa importância no voleibol cubano, eu escolhi a Mirka França como uma das 10. Ainda mais versátil, né, Kaká? Jogava em duas, eu falei ponteira, então bom você ter colocado aí, destacado que ela brilhou até mais como central. Então, só passar alguns dados aqui, ela é a Mirka França, e ela foi bicampeã olímpica, né? Atlanta 96, Sydney 2000, bicampeã mundial 94 e 98, bicampeã da Copa do Mundo 95 99. Você pega aquele período ali da década de 90, só dava Cuba, né? Incrível como essa seleção dominou o cenário mundial nesse período, né, Kaká? Show. Então tá aí, ó, a reta final das imagens da Mirka França. Agora vamos para uma jogadora que acho que essa é a mais impressionante de todas, né? A Regla Torres, como você falou, Hall da Fama, melhor das, né? Mas eu não sei, eu poderia disputar com essa daqui que fazia um estrago absurdo nos adversários, que é a Mireia Luiz, Kaká. Dá um compilado geral, explica bem porque a Mireia era tudo isso que eu acabei até falando e dá mais detalhes também. E muita gente acha que esse título de melhor do século devia ser dado a ela, né? 1,75 m, ponteira, saía acima de 1 metro de impulsão e ia por cima de todo mundo. Por cima de todo mundo. A condição física da Mireia era algo fora de série. Fora de série. E a Mireia atacava qualquer tipo de bola, né? Tinha uma regularidade, uma eficácia impressionante e era decisiva, Rafa. Às vezes a Mireia fazia jogos horríveis, horríveis, horríveis. Cuba perdendo 2-0, de repente a Mireia falava assim, bom, agora é hora de jogar. E a mulher passava 3 sets sem errar, decidindo títulos para Cuba, né? Então, para mim, essa é a grande jogadora. E a Mireia, ela se manteve nesse nível até o final, né? Ela foi uma das poucas jogadoras cubanas que conseguiu segurar ali. É lógico que no final de carreira não era a mesma Mireia, mas a gente via a Mireia jogando ainda acima de muitas, né, no nível internacional. E foi, na minha opinião, a cubana mais espetacular. Assistir a Mireia era um show à parte, né? E para mim, ela poderia muito bem ser escolhida a melhor do século, sem dúvida, naquela votação da Federação Internacional. Jogadora histórica mesmo, tá aí algumas imagens aí, mas é mais do período já da Mireia pós-carreira, né? Como diretora esportiva de Cuba e também nos eventos aí nas outras atividades que ela tinha, tricampeã olímpica 92, 96, 2000, bicampeã mundial 94, 98 e tricampeã da Copa do Mundo. Mireia Luiz aí, genial, cracaça. Faltam argumentos até, faltam adjetivos para falar dessa mulher, que era impressionante mesmo como atleta. E uma curiosidade, Rafa, eu sei que muita gente sabe, mas talvez alguns não conheçam essa brincadeira que a Mireia fazia com as bloqueadoras, né? Que ela batia por cima, a hora que ela caía, ela falava assim, virava para as bloqueadoras e falava, salta, tica, salta, tica. Olha, devia dar uma raiva, porque a mulher com 75 atacava por cima de jogadoras maiores, né? Mais altas até. Meu senhor, e ainda provocava. Então tá aí, Mireia Luiz, jogadora espetacular. A próxima, Kaká, eu peguei a reta final da Mireia e eu sempre olhava essa jogadora como a sucessora. Não chegou no nível da Mireia, logicamente, mas até por ter essa pressão, acho que ela foi muito bem, né? Foi uma jogadora muito importante para Cuba, que foi a Yumilka Ruiz. Fala um pouquinho sobre ela. Você falou tudo, Rafa. Ela foi a sucessora da Mireia, sem o mesmo brilho, mas responsável por manter Cuba naquele patamar de competitividade internacional, né? Era uma jogadora muito mais tranquila do que aquele sangue cubano que a gente tão bem conheceu nos anos anteriores, e foi capitã de Cuba, né? Durante todo esse processo aí de transição. E era sempre
uma jogadora que você não podia... Eu nunca vi, sinceramente, a Ruiz fazer um jogo ruim, né? A Ruiz, ela tinha momentos ruins, mas você falava assim, o time todo de Cuba está mal, mas a Ruiz se salvava, né? Então, era uma jogadora líder, uma jogadora, como você falou, com todas as características que a Mireia teve, né? Sem as mesmas condições físicas extremas, mas uma jogadora de altíssima qualidade técnica. Na comparação com a Mireia, Cacau, o que ela fez que chegou mais próximo assim do nível? A questão era o ataque mesmo, assim. A minha percepção era o ataque, né? Não sei. Agora o especialista, vai explica para gente. Não, era o ataque, sim. Era o ataque e essa sucessão, ela não foi só de nome, né? Ela foi de estilo de jogo. Tudo que a Mireia tinha de importância coletiva ali, das bolas mais difíceis, dos momentos mais tensos, era a Ruiz que assumia essa responsabilidade, né? Era a Ruiz que se virava nas bolas mais altas, nas bolas mais complicadas de rodar. Então, ela tinha uma importância muito grande também no coletivo. Show de bola, Kaká. Então, temos aí a Milka Ruiz com bicampeã olímpica, né? 96, 2000 e o bronze em 2004. Campeã mundial 98 e campeã da Copa do Mundo de 99. Então, aí a nona jogadora da lista. E a gente fecha essa lista com uma outra ponteira, que foi a Rosir Calderon, Kaká. Agora chegou a vez de você explicar um pouquinho mais. Tá aí algumas imagens da Rosir Calderon, o porquê que ela figurou nessa lista e fecha a sua seleção das 10 maiores cubanas da história. Eu acho que de todas as 10, a Calderon talvez seja a menos brilhante, né? Mas ela não deixou de ser grande. Ela era uma ponteira com muita capacidade técnica, teve um período espetacular enquanto o pai dela foi técnico da seleção cubana. Não teve tanto tempo de manutenção nesse mesmo nível, né? Quando ela foi para a Europa, ela, na temporada de clubes, ela começou a cair, depois nunca voltou a ser a mesma Calderon, mas enquanto ela jogou, ela foi muito bem, né? Ela foi muito bem. E eu considero ela aí, dessas 4 ponteiras, né? Se a gente considerar a Mirka França também na ponta, eu considero a Calderon talvez o 4º nome, mas ela, para mim, foi melhor do que outras jogadoras. Muita gente deve estar estranhando aí, Rafa, a ausência da Regla Bel. Eu ia te perguntar, Cacá, eu ia te perguntar depois. Então, mas eu vi a Regla Bel jogar muito bem, né, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, e depois ela entrou num declínio que ela não conseguiu mais sair. Quando ela chegou no Brasil, muita gente fala assim, mas ela já chegou velha. Ela não chegou velha, mas ela já não jogava mais nada, ela não conseguia rodar, né? E a Calderon, ela manteve apesar de não ter os mesmos títulos da Bel, ela manteve um nível de voleibol mais alto do que a Regla Bel durante mais tempo, né? Então, aceito a opinião de quem acha que a Regla Bel tenha sido mais importante, melhor do que a Calderon, né? Mas o meu voto para Calderon se justifica dessa maneira, tá? Em vez da Regla Bel. O alto nível por mais tempo, né? Isso que faz a diferença de um craque, de um jogador que faz história para aquele que talvez teve brilharecos, né? Assim, a Regla Bel, ela fez parte dessa geração que ganhou tudo, mas a Rosir Calderon, ela foi mais constante durante a carreira e tem essa medalha de bronze em Atenas 2004 e o ouro no Pan-Americano de 2007, as principais medalhas da Rosir Calderon. Além da Regla Bel, Cacá, você falou que tinha alguns outros nomes aí, só, digamos, para mencionar, né, aquelas menções honrosas. Quais são esses outros nomes aí para os nossos fãs saberem? Sim, eu acho que vale a pena. No meio de rede, eu já falei, né, da Ana Ibis Fernandes, que foi uma das grandes também, mas para mim não chega no mesmo nível dessas que eu escolhi. Na ponta, talvez a jogadora mais técnica que Cuba já teve, tanto que ela virou líbero depois no final de carreira,
e voltou a ser ponta porque não surgiu uma ponta tão técnica quanto ela. Se tivesse uma jogadora que você falasse assim, Kaká, quem foi a jogadora mais técnica de Cuba? Para mim foi ela, a Ortiz, né, que fez parte daquela geração bronze em Atenas. E do lado das levantadoras, aí eu coloco mais 4 que os nossos fãs aí do Saque Viagem podem escolher livremente e trocar as que eu escolhi, né? Não acredito que eles vão trocar a Costa e a Agüero. Mas esquerdo, O'Farrell, Messa e Ramírez podem fazer parte dessas 10 aí, dependendo do que cada um considerar, né, relevante aí para ser escolhido entre as 10 mais. Kaká, olha esses nomes que ficaram de fora. Incrível como Cuba formou jogadoras incríveis, né? A gente torce, né? A gente sabe, até por questões políticas, econômicas, é bem difícil, mas seria bom ter uma Cuba forte de novo para o cenário internacional aí no feminino, principalmente. O masculino ainda, né, não é como era também, mas ainda sobrevive mais, né? Tem alguns jogadores ainda em nível internacional, mas no feminino caiu muito. Kaká, muito obrigado aí por mais uma participação aí do top dos tops e até uma próxima gravação aí com mais 10 jogadoras sensacionais. Hasta la vista, baby. Valeu, tchau. Até uma próxima, galera. Tchau. Obrigado aí.